Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Jéssica Batista, enfermeira, mãe atípica e ajudo famílias a estimularem os seus filhos em casa e conhecerem mais sobre autismo. Essa semana a gente inicia a conscientização do autismo. O mês de abril é todo dedicado, tendo dia 2 de abril o Dia Internacional para a Conscientização do Autismo. E foi uma pergunta lá no Instagram de como eu poderia ajudar vocês a estarem estimulando, como iniciar essa estimulação em casa. Vamos lá? Antes de tudo, já curte esse vídeo, já segue o meu canal, indica para os outros amigos para me dar aquela força. Bom, o que eu mais recebo lá no Instagram são mães com muita dúvida do que fazer, de como começar, e dizendo que o filho não gosta de nada, que não interage com nada, que tudo que ela tenta fazer não dá certo, que o filho joga pra longe. E, gente, se uma coisa que eu posso tranquilizar vocês eu também passei por isso. O meu filho também não gostava de nada do que eu proporcionava para ele. Eu imprimia diversas atividades na internet e nada. Ele nunca queria fazer, queria sempre brincar daquele mesmo jeitinho. Então eu comecei a buscar pessoas, buscar cursos que me orientassem em como fazer. E aí nesses cursos eu comecei a aprender que não adiantaria eu fazer coisas sem que fosse da motivação dele e sem que fosse do interesse dele. Por isso que muitas vezes quando a gente tenta copiar os perfis da internet ou quando a gente imprime várias atividades sem muito sentido, né, para aquela criança, ele não vai fazer. Porque a maioria das coisas só vai funcionar se for do interesse da criança. Então, primeiro de tudo, você vai ter que observar aquilo que a sua criança gosta. Que tipo de objetos ela pega, que tipo de atividades ela mais se interessa, dentro da casa ela busca fazer o quê? É isso que você vai ter que observar. Você pode tirar 1 ou 2 dias aí para observar que tipo de coisa que ela faz. Depois que você identificar isso, você vai começar a fazer imitações do que a sua criança faz. Então, eu vou dar o exemplo do meu filho Benjamin. Ele gostava muito de motos em miniatura. Então, eu comecei a fazer o que ele fazia com as motos. Então, se ele se deitava no chão e ficava olhando para elas, eu olhava também. Se ele pegava a moto e passava assim no corpo, eu pegava também e fazia igual. E comecei a fazer isso durante um tempo. Depois que ele aceitava, que eu ficava ali perto dele, né, tentando brincar com ele, eu comecei a fazer algumas variações com essas motos. Então, pegava um bloquinho, colocava no chão, passava a moto e fazia o barulho, né? E eu comecei a perceber que ele começou a olhar mais pra mim e a querer me buscar mais pra estar junto dele. Depois eu também fui aprendendo que existem algumas atividades que a gente faz junto com a criança que são muito mais motivadoras, que são as atividades ou rotinas sensórios sociais. O que são essas atividades? Aquele famoso pega-pega, serrador, cócegas, atividades de esconde-esconde. Eu comecei a fazer isso com o Benjamin, mas comecei a fazer numa frequência muito grande. Bolinhas de sabão, encher e esvaziar o balão, encher o balão e soltar. E isso foi tirando muito sorriso do Benjamin, ele foi ficando feliz, foi como se ele estivesse descobrindo outras coisas por meio de algo muito legal. Depois desse tempo que a gente já estava mais disposto a brincar um com o outro, que ele me aceitava mais, aí eu comecei a introduzir alguns outros objetos, alguns outros brinquedos junto das motos, que era algo que ele gostava muito. Então eu comprei alguns bonecos, algumas miniaturas e começamos a introduzir junto da moto. Eu tentava bem discretamente apresentar, então colocava o bonequinho sentado na moto, colocava a moto presa numa massinha, coisas bem discretas mesmo, mas que foram fazendo diferença. Ele começou a ver que existiam outros formatos de brincar. Então, resumidamente, o que você precisa para começar a brincar com seu filho é ver os interesses dele, observar os interesses dele, imitar aquilo que o seu filho faz e depois começar a propor pequenas variações.
Nesse meio tempo, você vai utilizar das rotinas sensório-sociais para tirar o sorriso e fazer com que o seu filho queira estar com você. Mas é claro que eu vou te dar algumas dicas do que você pode ter aí na sua casa para começar a estimular seu filho. Existem algumas estratégias que você pode implementar nesse início, né, para começar a chamar a atenção do seu filho. A primeira delas é que você tenha alguns brinquedos, se for possível, de ação e reação. O que são esses brinquedos? Por exemplo, esse giro mágico. O giro mágico, quando você vira ele cai todas as peças. E quando você volta, você pode encaixar a pecinha e ela vai girar automaticamente. Então, ele faz uma ação, você faz uma ação e ele imprime uma reação. Isso chama muita atenção da criança. E ainda tem o colorido, você pode ir falando as cores. Tudo que você for fazer com a sua criança, você deve narrar exatamente tudo. Mas você não vai usar muitas palavras não, tá bom? Você vai usar apenas uma ou duas palavras. Então, se você optou por usar o giro mágico, então você colocou, você vai começar gira, gira, gira! Uma palavra, e usando entonação, usando sons legais, assim, que chamem a atenção da criança, fazendo caras e bocas, né? Isso prende a atenção da criança em você. Outra dica, sempre coloque as coisas próximas aqui dos seus olhos para que a criança tenha que te olhar. E se você quiser que ela faça, então você sempre vai falar, você quer? Aqui perto dos olhos falando, você quer? A criança imprimiu qualquer som, ela fez A, você entrega, né? Você pode dar um modelo para ela encaixar aqui, coloca sempre fazendo isso. Uma outra opção que ajuda bastante, que pode ter várias variações, são blocos. Blocos é, assim, muito difícil a criança que não gosta de empilhar blocos, né? Porque empilhar já é uma certa estereotipia no autismo, então isso já facilita. O que você pode ir variando são os tamanhos, os formatos, fazendo a criança ter mais interesses. Então, ela pode empilhar, virando esses blocos podem se tornar uma pista para carrinho, né? Então são alguns tipos de variações que você pode ir trazendo para sua criança. Se ela tá lá empilhando os bloquinhos dela e você com toda a calma, né? Porque a criança com autismo, ela tem dificuldade de aceitar o novo, né? Aquela rigidez de aceitar o novo. Mas vamos supor que ela tá lá só empilhando. Você pode usar uma miniatura e falar, olha, subiu, pulou, né? E ir fazendo essa variação. Outra opção que é bem interessante, que normalmente costuma chamar a atenção das crianças, são atividades que envolvam também o sensorial. Como massinha, você pode grudar o dinossauro na massinha e fazer vários dinossauros para que ela tenha que salvar os dinossauros. Além da massinha, a moeba, uma estratégia muito boa, porque também envolve o sensorial. É claro que se você tem uma criança hipersensível às texturas, você vai ter que fazer isso de forma muito devagar, né, com passos bem lentos, para que ela primeiro comece a querer manusear. Tenha sempre perto um paninho, um lencinho, para que se aquilo for muito aversivo para ela, você possa limpar e ela não ficar resistência muito grande daquilo. Mas é uma outra opção muito legal. E ó, dá para colocar um carrinho se for hiperfoco do seu. E aí aqui no carrinho você anda e fala, ai, meleca, grudou, ai, tirou, colocou. Pode usar várias palavras e sempre usando também os sons. Então o carro, nossa, o carro, bibi. E isso vai atraindo cada vez mais a atenção da sua criança e muitas vezes ela pode até imitar o que você está fazendo. Outra opção bem interessante são placas de encaixe. Então, tanto placas quanto objetos que encaixam. Então, sempre aquele primeiro brinquedinho que tem essas formas geométricas são algo que atraem a atenção da criança com autismo. Por quê? Tem regularidade, são o mesmo formato, tudo que é do mesmo formato, que tem um padrão, atrai a criança com autismo, né? Então, não precisa ser de formas, né? Mas você pode ter aquelas de animais, de frutas, e aí você vai continuar fazendo sons engraçados, por exemplo, se for de animal. Você pode pegar, por exemplo, essas, como exemplo aqui que eu já dei anteriormente, grudar essas pecinhas na moeba ou na massinha e a criança ter que tirar e depois tentar encaixar. Note que a sua criança, pode ser que nesse início ela vai errar, e não tem nenhum problema ela errar. Você
você tá ali para ajudá-la. Então você pode, se ela não quiser fazer, você pode dar todo o modelo primeiro e depois ver como que ela reage, né? Se ela pegar a pecinha e fizer qualquer coisa sem se encaixar, você imita ela primeiro e aí depois você mostra para ela como é o certo. Outra dica, pessoal, é que vocês tirem um tempo para fazer esse tipo de brincadeira, de estimulação com a sua criança, um tempo de qualidade. Não se distraia com o celular, não se distraia com qualquer outra coisa. Veja se o ambiente está tranquilo, veja se a criança não está concorrendo com outras coisas como a televisão, né? Então, o ideal é que televisão, qualquer eletrônico esteja desligado e que vocês dois, e principalmente você, esteja focado em estar com a sua criança. Então, foi assim que eu comecei, foi assim que começou a dar certo aqui em casa. Vieram mais palavras, vieram frases, a interação dele melhorou também na escola, a interação com outras pessoas da família. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e eu gostaria de pedir para que vocês sigam aqui o canal, que vocês me deem essa força, comentem, falem se gostaram desse tipo de vídeo, se querem que eu traga mais vídeos como esse. Beijo e até o próximo vídeo.